Lula afirma não querer disputar a eleição de 2026 e isso preocupa a esquerda, que teme até mesmo o risco de extinção. Essa notícia ela foi retirada do site conexãopolitica.com.br. O título diz assim: Lula sinaliza não disputar a eleição em 2026. Ala teme a extinção da esquerda. Não há outro nome. Realmente a esquerda não tem outro nome para disputar a eleição de 2026, né? Enquanto que a direita tem vários nomes. Tem o Bolsonaro, que até então está inelegível, mas pode ser que, né, consiga voltar até 2026. E a popularidade de Bolsonaro é ainda mais alta hoje do que durante a campanha de 2022 e durante a campanha de 2018. A popularidade dele apenas cresce. Então, é uma consequência assim, se ele se tornar elegível, ele vai ganhar a eleição de 2026. Mas, caso ele não possa, tem outros nomes também muito fortes, né? A gente tem Pablo Marçal, a gente tem Gustavo Lima, a gente tem Tarcísio, a gente tem Caiado, a gente tem... Cara, tem vários nomes aí. Não vai faltar candidato para a direita em 2026. A gente tem o Zema também. O problema do Zema é que ele tem uma aprovação muito alta dentro do estado de Minas Gerais, né? Tanto que ele ganhou, se eu não me engano, com 79% dos votos a eleição para governador em 2022. Então é uma popularidade muito alta dentro do estado, mas ele não é muito conhecido politicamente fora de Minas Gerais. Isso aí pode ser ruim na disputa, na campanha eleitoral, porém é algo que ainda dá tempo de mudar, né? Ele ainda consegue reverter isso nos próximos 1 ano e meio aí que a gente tem até a próxima eleição. Continuando a notícia, né? O presidente Lula surpreende ao indicar novamente, durante reunião ministerial, a possibilidade de não disputar em 2026 e tem deixado aliados inquietos. A declaração foi recebida com ceticismo pelas lideranças de esquerda aqui no caso, tá? Que veem a fala como retórica, mas reforçam o desejo de que Lula seja candidato. Basicamente é isso, a esquerda está desesperada porque se o Lula não for candidato, eles não têm um nome forte para lançar. O nome melhorzinho que eles têm ali é a Tabata do Amaral, né? A mesma que o Pablo Marçal apelidou de Chatábata durante os debates para a eleição de prefeito em São Paulo, né, no último ano. Então, o que acontece? É o melhor nome que eles têm, né? 2018 eles tentaram disputar com o Haddad e o Haddad não ganhou, e agora, com o tanto de coisa errada que ele está fazendo no Ministério da Fazenda, ele também, a popularidade dele está caindo ainda mais, né? Então, Haddad não tem a mínima chance. Se o Haddad disputar com qualquer candidato de direita, o candidato de direita vai ganhar com 85% dos votos no primeiro turno. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Ninguém que tenha pelo menos 2 neurônios funcionando vai votar no Haddad, tá? Então, realmente falta nomes para a esquerda, né? Continuando a notícia, Lula sugere que 2026 já começou e alertou a sua equipe para intensificar o enfrentamento público contra a oposição que já estaria em campanha. E realmente, né, a campanha de 2026 ela meio que já começou, né? A direita está ganhando muito mais espaço, né, na informação descentralizada e distribuída. Todo mundo está percebendo que as ideias da esquerda são erradas. As ideias da direita também, tem uma ou outra aí que eu não concordo, né? Eu não sou 100% de direita, na verdade eu me considero libertário, só que entre direita e esquerda, a minha tendência é mais a direita, tá? Porque hoje em dia a gente não tem aí um partido libertário, um candidato que se identifique como libertário, então isso aí vai aparecer ainda com o tempo. O mundo está caminhando em direção ao libertarianismo. Tem muitas pessoas que são libertárias, mas não sabem que são libertárias. Então, muito em breve a gente vai ter candidatos libertários disputando as próximas eleições, tá? Não é uma coisa que vai demorar muito, mas por enquanto a direita é o que a gente tem assim de
menos pior em relação à esquerda, né? Não chega a ser uma coisa tão positiva também, né? Mas a gente vê, por exemplo, a diferença do governo do Bolsonaro para o governo do Lula. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, né? Enquanto que o Brasil inteiro quer mais 4, mais 8 anos de Bolsonaro, né? Então, realmente não sei como que o Lula ganhou essa eleição de 2022. Não acredito em fraude nas urnas em si, tá? A fraude pode ter acontecido de outras formas e eu ainda posso trazer um vídeo para falar sobre isso, tá? Mas assim, a urna em si, ela estava funcionando perfeitamente, a gente não teve evidência de falha, de bugs que favoreceram um ou outro candidato, mas pode ter tido fraude de outras maneiras, né? A gente pode sim comentar sobre isso. Mas enfim, continuando a notícia, a sinalização abriu uma zona de turbulência entre os principais nomes da esquerda, que temem as consequências de uma eleição sem Lula à frente, né? Justamente por causa de não ter outro nome para lançar, né? Continuando a notícia aqui, desde o impeachment de Dilma, em 2016, o PT acumula derrotas consecutivas nas urnas, um dado que amplifica a preocupação, ponto. Alguns aliados, em tom alarmista, chegam a mencionar o risco de extinção política, caso Lula não lidere a esquerda em 2026, temendo derrotas achapantes. Ou seja, eles estão percebendo que se o Lula não disputar em 2026, a esquerda acaba. É basicamente isso. Então, pela esquerda não ter outro nome forte como Lula, né? Atualmente não está tão forte assim, né? Mas em 2022 foi muito forte. Mas atualmente a popularidade dele está caindo muito, a maioria da população já está rejeitando ele. Então, ele é o que teria mais chances dentro da esquerda, mas ainda não são muitas, tá? E aqui diz, né, que eles temem derrotas eleitorais achapantes, tá? Eu não conhecia essa palavra, eu fui pesquisar e achapante significa que é esmagador, irrefutável, indiscutível. Ou seja, eles temem uma derrota assim de arrastar a cara deles na lama, caso Lula não seja candidato em 2026. E se o Lula for candidato, obviamente vai perder também, mas talvez seja menos humilhante, menos, como que é a palavra? Menos achapante, né? Vou passar a usar mais essa palavra, né, que até então eu não conhecia, mas eu gostei dela. E assim, o mercado também tá comemorando isso, né? Por quê? Parece que não, mas tudo que acontece no país afeta o valor do dólar. E o dólar afeta a nossa vida, por quê? A gasolina é precificada em dólar. Os alimentos que você compra no mercado são precificados em dólar, por quê? Porque o combustível vem do petróleo. E o petróleo, mesmo sendo produzido aqui, a gente não tem refinaria aqui, a gente manda lá para fora para ser refinado lá. Então a gente exporta petróleo e importa combustível. Então a gente paga o combustível em dólar. Então, por mais que lá na bomba você vê o preço em real, na verdade você está pagando em dólar. Os alimentos que você compra no mercado, a maioria são importados, ou seja, você já paga em dólar na hora de comprar e aí na hora de transportar para o mercado, a gasolina também é em dólar, então isso encarece demais o preço final do produto. Então assim, o dólar afeta muito a nossa vida, né? E tudo que acontece no país afeta o valor do dólar, né? Por exemplo, em 2018, Bolsonaro foi eleito, o dólar estava 4,20. As políticas financeiras do Bolsonaro com o Paulo Guedes foram fazendo com que o dólar abaixasse ali ao longo do ano, e no final do ano o dólar estava a R$4, começou a 4,20, no final do ano estava a R$4, Lula foi solto, no dia seguinte o dólar estava a 4,20. Por quê? Porque o mercado ele prevê o futuro, ele pensa, pô, se o Lula foi solto e ele governar de novo, isso vai causar crises econômicas e automaticamente vai prejudicar a economia do país como um todo. E enfim, isso aí, só o fato dele
ter sido solto, voltou o dólar para 4,20, que era o que estava antes do Bolsonaro entrar na presidência. E atualmente, né, com todas as políticas dele, o dólar ele passou de R$5, depois passou de 6. Quando ele estava hospitalizado, o dólar abaixava todos os dias. Quando ele fazia um discurso, logo depois do discurso, o dólar subia, tanto que o pessoal estava até brincando assim, quando você souber que o Lula vai fazer um discurso, compra do dólar antes, porque ele vai falar umas merda lá e vai aumentar o preço do dólar. E era exatamente isso que acontecia, né? O pessoal falava isso de brincadeira, mas era a pura verdade. Qualquer discurso do Lula fazia aumentar o preço do dólar. E os dias que ele estava hospitalizado, isso fazia o dólar abaixar. Agora que a gente tem possibilidade de impeachment e possibilidade de ele mesmo não querer disputar a eleição de 2026, isso já fez o dólar baixar ainda mais. E agora o dólar já está abaixo de R$6, já está R$ 5,91. Então tudo o que acontece na política do país afeta o valor do dólar. E como eu disse, o valor do dólar afeta a nossa vida, porque além de muitos produtos que a gente consome serem importados, ou seja, as empresas compram em dólar para vender para a gente, elas ainda têm que pagar o transporte em dólar, porque o combustível é precificado em dólar. Então o dólar estar alto é o que faz as coisas ficarem caras no supermercado, mesmo que lá na prateleira você veja o preço em real, aquilo está precificado em dólar. Então, basicamente é isso, né? A esquerda teme uma extinção política a partir de 2026 e é o que realmente nós esperamos, porque a gente está vendo como, né, as políticas de esquerda estão afetando a nossa vida e cada vez a gente tem que ir com mais dinheiro para o supermercado e voltar com menos alimentos na sacola. Então, essa notícia eu considero uma notícia excelente, né? Vamos aguardar para ver o que vai suceder esses casos aí, né? Mas tudo indica assim que podemos esperar boas notícias.